Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Revolução Saudável. Essa semana eu tive 2 atendimentos que me chamaram a atenção sobre algo que talvez já passou na sua cabeça e você pode estar se iludindo, que é a questão de como a gente fica inchado às vezes ao final do dia. Meu nome é Luciano, sou médico de família e comunidade e nutrólogo. Hoje eu vou trazer alguns pontos sobre algumas dicas e orientações sobre a questão do inchaço, que muitas vezes pode vir como consequência dos nossos atos, não necessariamente por alguma doença. Mas antes disso, vamos entender as causas possíveis. A gente tem várias causas possíveis para o inchaço, o edema, né, o nome técnico, mas a gente vai destrinchar em algumas que são principais. Primeiro, a questão das alergias. As alergias, as urticárias podem gerar um inchaço localizado, mas também pode chegar a gerar um inchaço mais generalizado. Então, após algum consumo, geralmente associado à coceira, né, o prurido, a gente pode ter a alergia como uma causa importante de inchaço. Outro ponto é a questão das oscilações hormonais, seja no período pré-menstrual, seja também no período gestacional, as ações hormonais são intensas e fazem com que a gente tenha uma oscilação muito grande por resposta hormonal também do rim e da adrenal, de outras glândulas, fazem com que a gente acabe acumulando, retendo mais líquido, mas isso é transitório durante aquele período. Outro ponto são as doenças, sejam, por exemplo, de doenças da tireoide ou as doenças cardíacas que têm como uma resposta esse edema mais expressivo, que geralmente vai ter que ser controlado com medicamentos. Também temos as causas óbvias de doença renal, que uma vez que o rim participa da filtração do sangue, ele tem um controle muito importante sobre a questão do inchaço. E a gente vai entender essa importância. Outro fator é a questão das doenças hepáticas, principalmente mais avançadas, como cirrose, câncer, que fazem com que eu, por um mecanismo diferente geralmente da doença renal ou cardíaca, eu tenho esse acúmulo de líquido centralizado no abdômen muitas vezes, que pode ser ascite também, é outro tipo de acúmulo de líquido. Então são bases também que podem justificar. Outro ponto que é bem relevante e bem frequente são os medicamentos. Sejam alguns medicamentos até antipertensivos, como a família do amlodipino ali, bloqueador de canal de cálcio, ou também os glicocorticoides, os anticoncepcionais. Mas calma que quando você utiliza essas medicações, tem uma indicação. E quando você tem essa indicação médica, é pensado no custo-benefício, na razão de ser utilizado, né? Se caso você utilize essas medicações, retorne ao médico, explique o inchaço, que vai ser ponderado ou não, se vale a pena retirar ou não. Não faça retirada por conta sem consultar com um profissional, ok? E outro ponto que é o mais comum, mais prevalente, é a questão dessa retenção hídrica mesmo. Lembra daquela história que eu falei da paciente? Isso pode estar acontecendo com você também. O que acontece? Muitas vezes, que é o caso dela também, a gente vê o inchaço e opta por hidratar menos. Pô, se eu já estou inchado, eu tenho água sobrando, então eu não vou nem beber água mais. E isso vai gerar um efeito contrário. Como assim? O nosso corpo ele faz essa leitura de quanto de água tem, como é que isso vai acontecendo. E o rim vai fazendo a filtração, né? E a gente vai tendo ali um trabalho de controle dessa água por ação hormonal, ação do rim. Isso vai se dando de uma maneira equilibrada. Porém, a forma do rim conseguir limpar e tirar mais esse sódio, esse sal acumulado e a água também, é com a diurese, ou seja, conseguindo eliminar via urina os líquidos. Se eu faço uma restrição líquida, uma restrição hídrica, ou seja, eu não bebo a água, eu acabo dando o estímulo, a resposta para o meu corpo de que eu estou sem água, eu estou no deserto. Então ele vai tentar manter mais ainda esse líquido. Então, uma das bases do cuidado da retenção hídrica, retenção líquida que a gente fica no final do dia, é a hidratação. Então, primeiro ponto, fazer uma hidratação calculada. O que seria isso? O básico, 35 ml por quilo. Então, uma pessoa que tem aí, vamos botar 100 quilos, essa pessoa vai fazer 3 litros e 500 de hidratação dia. Ou eu posso chegar ali nos dias mais inchado, num dia que eu tenho ali mais retenção, até 50 ml por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, num dia que está praticando uma atividade física, ou num dia que está muito quente, está transpirando, pode chegar até 50. Isso vai dar, então, para uma pessoa de 70 quilos, 3 litros e 500. Ok? Entendemos aí? Então, a gente já consegue um primeiro elemento importante, a hidratação, lavar esse corpo, vamos dizer assim. Um segundo ponto, atividade física regular. Atividade regular, ela vai fazendo com que a gente tenha um trabalho desse líquido no corpo.
a gente consiga eliminar mais fácil. Então isso é crucial para o controle desse excesso de líquido. Outro ponto que é bem importante, o manejo do sódio. O sódio, ele está presente principalmente ali no sal de cozinha, né? O cloreto de sódio. E a gente tem também o sódio concentrado em muitos alimentos e bebidas, principalmente nos embutidos, os processados, as conservas. Então a gente tem que cuidar. Uma orientação seria 2 gramas de sódio, que equivale a 5 gramas de sal, durante o dia inteiro. Então é muito fácil a gente se perder, porque os próprios alimentos já cozidos sem sal, eles já têm um pouco de sódio. Se eu vou adicionando outros alimentos e vou adicionando o sal que eu coloco, eu tenho um consumo muito grande de sódio e de sal. Então vale a pena a gente ter uma atenção para o sódio, porque ele vai fazer uma função de segurar o líquido no corpo. Se eu tenho muito sódio, muito sal, ele vai segurando e vai fazendo esse inchaço acontecer de forma mais expressiva. Se essas dicas foram úteis para você, inscreve aqui no canal, tira alguma dúvida aí nos comentários e envia para alguém que tem essas queixas também. Dá like no vídeo e vamos manter aqui juntos sempre. Saúde para todos, força, até breve.